Olá, nesse vídeo vamos apresentar a funcionalidade de agendamento do Worklab Web. Para começar, vamos aqui no menu Rotina e na coluna de Pacientes existe uma opção chamada Agenda. Acessando essa área, já temos aqui as opções de selecionar agendas e visualizando o calendário, mas antes disso eu quero ensinar vocês a cadastrarem uma nova agenda aqui em Opções, Configurar Agendas. Perceba que já existem 3 agendas pré-cadastradas aqui nesse teste. Eu vou criar uma nova agenda, por exemplo, para coleta domiciliar. Então eu vou aqui colocar a descrição, coleta domiciliar. Vou informar o tempo de duração do serviço. No caso de coleta domiciliar, eu vou estimar o tempo de 30 minutos por atendimento, E seleciono a unidade do laboratório que essa agenda vai servir, Então essa agenda vai ser para organizar para determinada unidade. Se você tiver, por exemplo, exames laboratoriais, você pode criar uma agenda para cada unidade do laboratório. No caso aqui, eu vou selecionar a unidade chamada de domicílio. E vou definir, por exemplo, que essa funcionalidade de coleta domiciliar atende sempre às terças-feiras e às quintas-feiras, Precisando informar aqui o horário também. Então vou colocar das 8 da manhã às 18 horas, com intervalo de 1 hora para almoço, do meio-dia às 13. E vou colocar também o mesmo horário às quintas-feiras, das 8 às 18 horas, com intervalo das 12 às 13 horas. Poderia botar um horário diferente, eu vou até trocar aqui, vamos fazer diferente. Até as 17 e aqui das 13 horas até as 14 horas. Por exemplo, só para a gente ver a diferença lá depois na agenda. Terminamos de configurar a agenda de forma bastante simples, É só clicar em salvar e a agenda já foi criada, Se a gente voltar lá, ou clicando no botão voltar aqui, ou indo de novo em rotina, pacientes, agenda, a gente já pode selecionar a nossa agenda de coleta domiciliar. Note que essa agenda já limita, quando eu seleciono a agenda, ele já limita aqui no calendário as datas possíveis para cadastro de pacientes, Então, no caso, somente as terças-feiras e as quintas-feiras está em preto aqui, a seleção de datas, e eu não posso clicar nos outros dias. Ele não me deixa selecionar para adicionar ou para marcar horários na nossa agenda. Então eu vou clicar aqui no dia 15 de dezembro, por exemplo, e vou adicionar um paciente aqui às 8 horas da manhã. Note que ele está separando de 30 em 30 minutos, como a gente escolheu, com intervalo das 12 às 13 horas. Se eu fosse na quinta-feira, o horário já muda, O intervalo é das 13 às 14 e ele atende só até às 16h30, porque 17 horas é o horário limite de encerramento, Como a gente pré-definiu ali no cadastro da agenda. Então eu vou colocar aqui, vamos cadastrar aqui na quinta-feira mesmo, às 8 horas. E o nome do paciente, note que se a gente colocar, por exemplo, João, e eu der o Enter ou clicar aqui em buscar, ele já vai buscar no fichário do Worklab, para a gente facilitar o nosso cadastro depois desse paciente, caso ele já tenha tido atendimento no teu laboratório antes. Então, no caso, eu vou pegar um cliente que já foi ao meu laboratório, João de Deus, cliquei nele aqui, o sexo já veio preenchido, a data de nascimento também, vamos informar os telefones e o celular, um e-mail fictício aqui, E vou selecionar o convênio. No nosso caso, eu vou colocar particular, poderia selecionar qualquer um dos convênios que estão cadastrados aqui no Worklab desse laboratório, Na descrição, como aqui está se tratando de uma coleta domiciliar, a gente pode informar o endereço, outros detalhes sobre a coleta, Por exemplo, informações se é uma criança, se é uma pessoa idosa, a gente pode alimentar esse campo de descrição com o que você precisar, E eu vou definir aqui, então, por exemplo, o endereço, Rua X, número 20, e o status eu vou colocar como agendado, A gente também pode cadastrar como confirmado e depois como compareceu, quando o cliente aparece, ou como cancelado. Eu vou salvar esse agendamento e você vai notar que o João de Deus já está aqui, inclusive com o ícone aqui de agendado, tem uma legenda aqui em cima até para entender os ícones, confirmando que ele já está agendado para essa data. Quando a gente clica aqui em cima do nome dele, a gente pode trocar esse status. Por exemplo, vamos supor que alguém da recepção do laboratório ligue e confirma antes, para saber se aquele paciente vem mesmo no horário que foi agendado.
você pode mudar o status para confirmado e salvar. Então você sabe que esse paciente, olha, agora mudou aqui o íconezinho azul, né, do telefone, que já marca que ele confirmou a presença, né, o paciente. E por fim, quando o paciente estiver no laboratório, você pode iniciar direto por aqui pela agenda mesmo um atendimento novo. Então clique aqui, ó, iniciar atendimento. Ele já abre o cadastro de atendimento do WorkLab, né? Já começa um novo atendimento no cadastro de pacientes. Veja que ele já puxa todos os dados do fichário do paciente. Então já tem as datas, já tem o endereço do paciente, já tem o CEP, telefone, tudo aquilo que você precisa para cadastrar o paciente. E basicamente já é para somente informar os exames que vão ser realizados ou o procedimento que vai ser feito com esse paciente, tá? Uma outra informação importante aqui nessa agenda, ó, note que quando a gente clicou lá em iniciar atendimento, ele já marcou o paciente como compareceu. Automaticamente o WorkLab já muda o status, porque se você iniciou o atendimento, subentende-se que o paciente está presente no laboratório, né? E existe uma opção de você bloquear datas, por exemplo, feriados ou datas que eventualmente, vamos supor, um ultrassom, né? O médico que faz o ultrassom não poderá estar presente, uma data que um exame não poderá ser realizado. Você pode bloquear essas datas na agenda. Então vou dar um exemplo, 24 de dezembro, né? Véspera de Natal, vamos supor que o laboratório não abre. Então a gente pode travar o dia aqui, clicando em opções, travar dia. Então ele travou o dia para essa agenda, tá? Então na agenda coleta domiciliar não dá para agendar ninguém no dia 24, porque essa data foi bloqueada. A gente pode fazer a mesma coisa para o dia 31 de dezembro, por exemplo. Então travei o dia, a data novamente foi bloqueada, ok? Mas está disponível para bloquear, para agendar em outras datas. Então essa é a funcionalidade, espero que vocês gostem. Tendo qualquer dúvida, né, sobre como utilizar ou qualquer dificuldade na utilização, fique à vontade para entrar em contato com o nosso suporte técnico, que teremos o prazer em ajudar, tanto na configuração quanto tirando dúvidas, ok? Um abraço e até a próxima.